queria realmente pôr um lugar que eu pudesse encontrar aquilo que eu encontrava quando era moleque em São Gonçalo, que era uma época de você andar na rua. Andar na rua, ficar jogando, as crianças jogam bola à Pô, noite eu e tá gostava tudo muito certo. disso, bro, de verdade. E tenho o maior prazer quando eu encontro esses amigos da antiga e a gente relembra esse tempo. E aí eu vim para Tanguá. Vim para Tanguá visitar um amigo chamado Josué, um cara incrível, lá na área rural. Vim atrás da laranja, que é a laranja mais doce do Brasil, e é mesmo. Naquela época, era uma impressão. Hoje é reconhecido cientificamente pelo INPI, né? Tem indicação geográfica. Caramba. Aí eu parei embaixo de um pé de laranja, fui visitar o cara me levou num pomar. Irmão, morava em São Gonçalo. Comecei a trabalhar com 13 anos, pô, negócio de camelô, querendo ganhar meu dinheirinho, ele vendia ovo, caranguejo ali no centro de São Gonçalo. Com 15 anos eu fui ser office boy no Rio. Pô, e me dei bem no trabalhinho lá. Com 18 eu fiz um concursinho interno, na prova dentro da empresa, Casas Pernambucanas. Comecei a viajar. Então, a minha real é que eu fui um moleque que brincava pra caramba, mas não tinha costume de pegar fruta no pé. Comprava fruta de sacolão. O cara me levou pra dentro de um pomar, explodiu o pomar dele, meu irmão. Rapaz. Chupei laranja pra caramba. Falei assim, meu irmão, aqui que eu quero morar, esse lugar aqui é muito bom. Aí eu já tava naquele momento reconstruindo a minha vida, tinha me separado, tal, não sei o quê. Fui pra Tanguá. Aí comecei a ajudar um cara que é, pô, era meu amigo, meu irmão, e hoje ele é mais do que isso, né? Ele é pai da minha mulher. Então, cara, e meu pai faleceu há 6 anos atrás. Então, eu, pô, comecei a admirar politicamente um cara. E aí assim começou. Comecei a coordenar a campanha. Eu tinha meu negócio em São Gonçalo, minha empresa. Daqui a pouco eu fui me afastando do meu negócio e fui migrando para essa outra etapa. O cara me chamou para poder estar secretário. Aí ele ganhou a eleição, foi prefeito da cidade de Tanguá. Né? Ali ele só era meu amigo, não era meu sogro, nada disso, né? Eu, pô, comecei a trabalhar, fui secretário de 7 pastas diferentes na cidade de Tanguá, né? Nunca deixei de ser secretário de educação. Então, assim, a minha identidade enquanto gestor tem muito a ver com a educação. Mas também fui secretário de governo, fui chefe de gabinete, fui secretário do meio ambiente, fui secretário de turismo, fui secretário de cultura. Então, comecei a ter uma visão holística da administração pública que me permitiu imaginar, ter a ousadia de imaginar, de pô, não, pô, dá para fazer melhor. Acho que eu quero ser prefeito de Tanguá, porque eu acho que eu posso colaborar. Então, essa sua trajetória foi muito importante para a decisão da onde você está hoje. Não, fundamental. Sim, fundamental. Ele eu sou grato. se forjou nas pastas Rapaz, de qual você passou, que É um mosaico. a gente né? fala 7 pastas, ele passou por quase Aí. tudo. Qual pasta Nunca você fui não assumiu? secretário de saúde, nunca fui secretário de obras, mas a real é que como secretário de governo e como chefe Acaba de gabinete, participando. eu acabava participando de processos gerenciais. Uhum. E a verdade é que o Carlos era e é, né? Pô, ele hoje é meu sogro e a gente é família. Mas naquele momento, ele era meu chefe e é a maior referência política que eu trago até hoje, de trabalho, de dedicação, de seriedade. E pô, então eu estava ali, né? E ele muito pão duro, porque é isso que ele era. Aí, pô, caiu o secretário, eu era secretário de educação. E, pô, caiu o secretário do meio ambiente, acumula lá. Abraça paga aquela um salário pasta lá. só e fica com 2. Daqui a pouco, pô, eu fiquei com 3, fiquei com... Aí, mas isso foi me dando capilaridade. Know-how, né? E know-how. Bagagem para poder. Aí cada um usa a oportunidade de cada maneira. Eu gosto muito do campo, eu gosto muito de estar na ponta. Então, meu irmão, eu fui secretário de educação, mas gostava do chão de escola, entendendo como é que estava a refeição que estava servida, como é que estava o ambiente no espaço escolar, qual era a percepção da comunidade escolar, pais, servidores, equipe, né? Como é que todo mundo enxergava aquilo que estava sendo entregue. Como eu disse, eu fui aluno da rede pública a vida toda, então eu sempre tive esse conceito de que para ser bom para o filho dos outros, tem que ser bom para o meu filho. Eu tenho coragem de colocar meu filho nessa escola. Então, aí a gente realmente teve assim uma oportunidade grande e o trabalho se destacou e aí fluiu. Acabou, por consequência, me levando em 2012 para um processo de candidatura. 2012. A primeira. Eu nunca ocupei um cargo eletivo que não fosse o de prefeito. Eu fui secretário de várias pastas e aí disputei a eleição de 2012. Perdi. Disputou em 2012 foi para quê? Prefeito. Eu saí de secretário, pedi exoneração em março de 2012. Tem que se desincompatibilizar, né? E aí, para poder concorrer à eleição de outubro. E assim foi feito, mas foi uma experiência muito válida. Depois o meu adversário à época era um adversário que estava muito construído.
porque ele já tinha disputado 2 pleitos anteriores e tinha perdido. Ou seja, tinha Então, bagagem, né? ele estava meio que maduro para poder disputar. vencer. Embora, pô, eu sempre achei o nosso arranjo de ideias, de projetos, muito mais estruturado, mas pesava contra mim o fato de que eu vim de São Gonçalo, e aí naquela Sim. época ainda era muito recente, e a cidade, embora pô, tenha sido sempre generosa comigo, mas a cidade pô, me olhava com uma certa desconfiança. Sim. Né? A cidade É alguém de fora, é né? alguém de daqui. fora, a cidade muito jovem. Hoje a cidade tem 29 anos. Ainda é uma cidade muito jovem. Imagina naquela Tanguá época. tem 29 anos. É, pô, a cidade Não, foi emancipada em 95, cara. É pertinho. Uau, não, É. essa eu não sabia. Tá no grupo de cidades mais jovens do estado do Rio de Janeiro. Que Por isso, isso ela cara? cresce com tanto vigor, cara. Por isso eu acredito tanto. Eu não tenho dúvida Quantos de dizer habitantes isso. tem hoje em Tanguá? 36 mil habitantes, e isso é real porque nós somos uma das poucas cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro que tem 100% de cobertura de atenção primária da família. O que é isso? Traduzindo para você, para o público que está em casa, que não tem obrigação de saber o que é isso. Para cada residência, eu tenho um agente de saúde que visita a casa. Significa dizer que 100% do território do município está mapeado pela minha estratégia de saúde da família. E eu tenho um agente de saúde, agente comunitário de saúde, que vai até essa casa. Pô, detalhe, eu não tenho um agente de saúde que não seja concursado. Todos os meus 94 ACS são concursados. Logo, eles têm fé pública. Então, ele vai na casa, ele sabe aquele grupo familiar por quantas pessoas ele é composto. Então, a soma do mapeamento da minha estratégia de família, de saúde da família, dá 36 mil pessoas. Entretanto, uma grande covardia que se faz, não com a cidade de Tanguá, mas com inúmeras cidades no Brasil, né, no estado do Rio de Janeiro foi terrível. A contagem, pô, não bate, o censo não bate. E o último censo, que foi 2024, tinha dado 29 mil. Criei um problema da meu irmão. Vou processar, vou discutir, vou entrar... Vai por estatística, eles não fazem um a um, né? Aí, ou fazem, chegou a pesquisar isso? Eles até fazem, mas assim, eles voltam na casa quando não encontra. Aí, pô, voltam, mas qual é a amostragem? E a migração? E as pessoas que saem, com todo respeito, de verdade, cara, o IBGE é brasileiro, né? De geografia e estatística, a gente tem que respeitar. Tem um devido respeito. Mas, sim. irmão, eu não aceito quando o cara diz para mim que a contagem que é feita pelos agentes contratados pelo IBGE tem uma validade maior do que a minha contagem. Porque a minha é feita por servidor público de carreira. E a deles é um processo seletivo que você contrata 6 meses antes ali para fazer a gente estava 10 anos sem ter censo, né, cara? Uhum. Então, assim, aí, deu 29 mil pessoas, eu criei um banzé danado lá. Imagino. Fui ouvido, não posso reclamar, os caras, não. Porque isso representa dinheiro, né, cara? Sim. A cidade estava perdendo dinheiro com isso. E aí fizeram uma recontagem, e aí na recontagem deles, passou para 31 mil e poucas pessoas. Aí eu peguei o seu irmão, agora pelo menos melhorou um pouquinho, porque passou de 30 mil, já a diferença não é... Tão gritante, né? Não, até é uma diferença. Uma margem de erro. Mas é uma diferença que as cidades elas são por recortes populacionais. Então, até 30 mil era um valor que ele recebia. Acima de 30 mil é a mesma coisa de 36. Sim. Aí eu peguei, meu irmão, não vamos brigar por pouca coisa. Então, você teria que passar para chegar no próximo valor. Isso aí, é isso aí. E eu realmente não tô na outra Você faixa. está justamente naquela faixa ali. Aí eu admiti, mas assim, se você me perguntar... Então calma aí, a sua briga com o censo certinho lá da contagem de todo mundo é para que, em benefício da cidade, que possa receber melhor arrecadação. Sim, o repasse, legal, isso é legal. Porque o repasse do governo federal é de acordo com o número populacional. É isso. E aí é por rateio, entendi. Até 10 mil é X valor, até 20 mil é X valor. Em algumas receitas, tá? Isso Não é tudo. Isso não significa dizer que seja linearmente para todas as receitas. Sim. Mas existe um grupo de receitas que é está condicionado ao corte populacional. Até para você trazer investimento. E é de suma importância porque não tem como você suprir uma cidade que tem 36 com um orçamento de 26. E, Geraldo, é fático. Eu estou falando de... As pessoas estão lá, Sim. Não tem história. Sim. O cara está lá, eu preciso prover remédio para ele, eu preciso ter escola, eu preciso ter merenda, eu preciso ter transporte. Sim. Então não adianta você contar como 29 aquilo que são 36 mil pessoas. Não, seria concordar com uma injustiça, né? É isso. Vocês estavam falando aí no início, vocês que estavam falando que veio de São Gonçalo,
Rapaz, São Gonçalo, o pessoal fala muito mal de São Gonçalo, mas São Gonçalo é fábrica de campeão, hein? Você tá maluco, pô? Rapaz, ó. São Gonçalo tem representante no mundo todo, inteiro, né? cara. O Vinícius Júnior tem uma é de frase São Gonçalo. Tem uma frase de São Gonçalo. Não é? Vinícius Júnior é de São Gonçalo? Tem uma frase que é dita em São Gonçalo, geralmente todo mundo, quem tá lá fora, quem viaja, fala, é de São Gonçalo pro mundo, irmão. Cara. No Japão tu encontra gonçalense. Claudinho Bochecha é de São Gonçalo. Meus, que são prefeitos em outras cidades, como eu estou prefeito na cidade de Tanguá, mas sou nascido em São Gonçalo. E, pô, o Elbert Rezende, prefeito de Macaé, é de São Gonçalo. Pô, tem uma porção aí, se eu for lembrar. Fábrica de campeão, cara. Você tá doido. Porção, cara. Manda um abraço aí, vai lembrando. Tem que fazer uma lista, Mandão. Um abraço pra você, prefeitão. Já São fica Gonçalo para o mundo. Já fica convidado aí também pra contar a história. Gonçalense aqui pode vir. Verdade. É legal pra caramba. Ele é um cara muito legal. É um cara do bem, tá fazendo grande gestão lá em Macaé. Depois você faz essa ponte aí. Nos indicadores sociais dele. Fez deu uma guinada na segurança pública lá, que é uma pauta que me interessa muito. Eu sou muito ativo na minha. E Macaé é uma cidade importante para o estado do Rio de Janeiro. Seria interessante demais poder ter esse contato com ele e saber esse desenvolvimento que você está falando aí. Sem dúvida. Rodrigo, você teve uma trajetória aí interessante até estar prefeito, né? Que antigamente eu sou prefeito, agora não, agora é estar prefeito, né? Isso é um mandato eletivo que tem dia para começar e tem dia para terminar. Você pode, se você tiver a felicidade que eu tive, fui abençoado, primeiro por Deus e segundo pelo povo da minha cidade que soube compreender o nosso trabalho, e você pode até ter um mandato renovado uma vez. É o meu caso. Fui eleito, o seu primeiro mandato. Não, você está no segundo mandato. No segundo? Segundo, Léo. Você foi eleito com quantos % de voto? Em 2020, com 59%. Já tinha sido recorde histórico da minha cidade. Maior votação que um prefeito 59%. 59%. Ou seja, ali a briga para prefeito sempre foi acirrado, né? Acirrada. E agora a gente, assim... Foi duro, mas eu tive mais de 80% lá. Que isso, parabéns, cara. parabéns. Que isso, legal, 80%? Isso mostrou que você, na sua gestão, a sua primeira gestão, você fez um bom trabalho, né? Reeleição é resultado, irmão. A gente sabe disso. O mais legal é que lá eu disputei contra um cara que foi prefeito durante 8 anos. Então eu disputei contra o... Tipo assim, é mais ou menos o seguinte, você pega o 10 do time deles lá e fala, manda vir. E aí veio... porque é isso, né? Tu disputou com alguém grande. A cidade tem 2 grupos políticos. Eu faço parte de um grupo político que tem ideias claras, que vê a cidade numa perspectiva, que defende pautas objetivas. É o que eu defendo. Eu nunca me escondi nesse sentido. E do outro lado tinha um outro grupo político, que tem outras ideias. Nesse sentido... Pegaram o cara que tinha 2 mandatos lá, que tinha sido prefeito 8 anos antes de mim, que era considerado, sei lá, bom prefeito ou não, o cara ganhou 2 vezes, deve ter sido considerado em algum momento foi. E esse cara foi pensado para poder disputar a eleição comigo. E a gente, teve uma vitória que foi realmente muito gratificante para mim, porque também, né? eu, como eu disse, eu sou grato ao povo da minha cidade. Eu amo fazer o que eu faço, Geraldo. Amo fazer o que eu faço, Léo. Porque é uma coisa que eu persegui ao longo de anos. Eu, durante mais de 10 anos, disputei e perdi eleições. Até que, no tempo de Deus, aconteceu ali da vitória vir. E aí eu tento fazer por merecer, honrar a confiança do cidadão tanguaense, que acreditou e, me parece, segue acreditando no nosso trabalho. Bacana. Rodrigo, vamos entrar igual sua história bacana demais, cara. A sua trajetória até estar prefeito hoje, bem bacana. Desde já meus parabéns. Obrigado. E você trabalha em umas pautas nos pontos muito importantes da cidade. E um ponto que você mais prioriza é a segurança pública da cidade. Quando você pegou a cidade, como ela estava com a segurança pública, como ela está agora e como você pretende entregar ela? Bom, vamos lá, Léo. Segurança pública é uma pauta contemporânea. Qualquer político, e eu sou um personagem político, né? Às vezes os caras têm constrangimento, eu sou um personagem da política. Mas se você pegasse um político de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, a pauta, a agenda dele não era segurança pública. Não era segurança. Ia ser saúde, educação, saneamento. E tudo bem, são pautas importantíssimas. Sim, muito importante. Eu não estou prescindindo dessas pautas. Mas eu quero dizer que dentro da agenda de Estado, a agenda do Rio de Janeiro,
a segurança pública foi assumindo um protagonismo, irmão. A gente foi vendo a sociedade se degenerar do ponto de vista do crescimento da onda de violência, da mancha criminal, que se você observar hoje, está na pauta de todo mundo falar sobre segurança pública. Até alguns disfarçando como se fosse uma agenda real, tentando colocar como se fosse uma agenda prioritária. Gente que de Vamos verdade... encaixar essa agenda aqui, porque eu tenho que falar disso, não posso não falar. Porque está vendendo. Mas, assim, de fato, era a agenda do cara. Então, assim, quando eu fui morar, quando eu saí de São Gonçalo, como eu te disse, pô, sempre morei sabe, meu pai era servidor público, minha mãe era do lar, meus irmãos... Pô, a gente sempre teve uma vida maneira, de rua, de brincar, de construir amizade que eu carrego até hoje. Boa. E São Gonçalo, pô, eu vi São Gonçalo começando a entrar num processo mais difícil lá atrás. E aí eu falei assim, pô, cara, não dá pra mim. Eu comecei a ganhar meu dinheirinho, empreendendo com a minha empresa, loja na feira, na rua da feira, não sei o quê. Pô, trabalhando com auditoria, mas, cara, meu irmão, vou tocar minha vida em outro lugar. Quero paz. Vim pra Tanguá. Pô, e vi Tanguá, esse lugar maneiro. Mas fui vendo Tanguá, de um tempo para cá, uma onda, especialmente depois que começaram a implantar as UPPs, não uma crítica política dos UPPs, não é isso. Tenho conhecimento. Mas, porra, irmão, até um determinado momento, funcionou pra caramba. Mas depois, a onda de violência, a mancha criminal, ela começou a se mover pro lado de cada poça da Baía de Guanabara, irmão. E começou a chegar com mais contundência nessas cidades. E no Tanguá não foi diferente, só que eu estava fora do poder. Até 2012 eu estava secretário, o prefeito que eu servia era um cara ativo, instituiu a guarda municipal. Beleza. E mantinha diálogo, levou a Polícia Civil, a Polícia Civil em Tanguá não tinha nem delegacia quando eu estava lá. Então foi nessa época que eu era secretário e o então prefeito levou a delegacia para lá. Então você começava a ver uma estrutura de segurança sendo montada. Meu irmão, de 2013 para 2020, não é por nada não. Mas quem mora lá sabe disso. Você, cidadão, que estiver assistindo, sabe que eu estou falando é verdade. Já deixa os comentários aí. A cidade entrou num loop, numa virada negativa, numa espiral terrível. De 13 para 2020. Irmão, de crescimento da violência, de aumento dos indicadores de criminalidade, de perda de ocupação de território para o crime organizado, uma vida, em aflição. Aí eu comecei a ver aquilo acontecendo e, quando eu assumi em 2020, aí respondendo ao que você falou, não tinha como ser diferente. A pauta já era prioritária, a segurança pública, porque aquela cidade aprazível estava se perdendo. O que te levou para lá já estava deixando de existir. Pronto, você foi na questão. Eu ia ter que mudar para outro lugar. Porque, eu saí de São Gonçalo. Ou eu mudo a cidade ou eu me mudo dela. Ou a gente... Só que a cidade é uma cidade muito jovem. A cidade é uma cidade que tem, estruturas de poder legislativo e executivo sem muitos vícios. Porque é muito difícil você mudar estruturas centenárias, bicentenárias, tricentenárias. Minha cidade não, é uma cidade que vai completar 3 décadas agora. Então, irmão, chamar as pessoas para um pacto realmente de desenvolvimento, de progresso, de proteção, de valorização da vida, era essa a nossa pegada. E aí eu entrei quente, né, cara? O governador, foi um momento turbulento da política do Rio de Janeiro, afastamento do governador Witzel, 2020, foi quando eu venci as eleições. 2021 eu assumi. Irmão, aí, o governo do estado fez uma operação importante lá de preservação lá com o BOP, aconteceu. Irmão, naquela dimensão eu entrei na hora. Eu falei assim, meu irmão, agora daqui para frente é comigo. Aí eu estabeleci, criei a Secretaria de Segurança Pública, tirei a guarda que tinha um papel só voltado à questão patrimonial. E aí trouxe, a partir da instituição, né, da criação da Secretaria de Segurança Pública com orçamento próprio, ampliamos a guarda a partir da convocação de novos agentes da Guarda Civil Municipal, estabelecemos parcerias com as polícias civil, militar, polícia rodoviária, polícia federal, investimos no fortalecimento estrutural, começamos a colocar dinheiro do município para ampliar a capilaridade. Você tem uma ideia? DPO, né, base de policiamento, desde 2012 que só fechava na cidade. Eu tinha áreas que eram conflagradas. Sim.
onde fechava a rua na sexta-feira, o pau quebrava com um baile funk e até segunda-feira, irmão, e as pessoas presas dentro de casa. Acontecendo. E a atividade do crime imperando violentamente. Então a gente, assim, entrou com um choque de ordem realmente. Então houve aquele momento que o Estado entrou e depois a manutenção disso se deu a partir das nossas estratégias. E aí fomos nós, com a Guarda Municipal, que aí começou a ser enxergada. E eu sou adepto dessa ideia da polícia municipal, né, cara, que já é uma realidade em alguns países. Estados Unidos, alguns estados americanos já adotam a polícia municipal. E eu acho que essa é uma tendência, porque quando você coloca, terceiriza essa pauta para outros atores, como protagonistas, você acaba recebendo um subproduto. E a gente começou a discutir isso seriamente, colocando recursos. Então lá eu tenho convênio com a Polícia Civil e a gente faz o pagamento do RAS para que, do policial civil, que também tem um problema sério de deficiência no quadro funcional. Então a gente percebia que os inquéritos não conseguiam prosseguir, levar efeito e elucidar os crimes. Então a gente começou a investir no RAS da Polícia Civil. Fizemos. Que fomenta a segurança. Como o município pode fazer? Pode. Termo de cooperação. Eu tenho com a Polícia Civil, eu não tenho, por exemplo, segurança presente. Até quero. Governador, se eu estiver me ouvindo, nosso segurança presente lá em Tanguá. Força e honra. Vamos pra cima, governador. Já aproveita. Claro que eu quero. O segurança presente é uma política de segurança, de aproximação, que dá aquela ideia do policial que você chama pelo nome. É o Cosme Damião, né? Você está ali, só que ele faz aquele patrulhamento naquela região ali central. O que a gente precisava naquele momento era atender lá na franja da cidade. Montar um grupamento rural, ir com a polícia militar lá nos cantinhos da cidade. É o que você fala de capilarização aí da segurança. Capilarização. Então a Polícia Militar, a gente fez o convênio do PROES para poder aumentar o número de policiais com o investimento do Tesouro Municipal pago por nós. Fizemos também o convênio com a Polícia Civil, investimos na nossa guarda, instituiu o RAS da Guarda Municipal, ampliando também a possibilidade da jornada do meu guarda para ele poder ter a questão do extra. E aí, meu irmão, dali para frente foi empoderamento, né, cara? É os caras entenderem que realmente estavam sendo enxergados de uma maneira diferente, por uma outra lógica, porque entende aquilo como um organismo de segurança vivo, atuante, que conhece o território pra caramba. Porque, eu falo isso de verdade, o nosso guarda, em regra, ele conhece o território, porque ele tá ali todo dia. Sim. Ele, em sua maioria, é composto por residentes dali, diferente às vezes da realidade da Polícia Militar, que o cara vai lá, tira o serviço, tem a técnica, combate, mas ele talvez não conheça o território tão bem quanto o meu guarda civil municipal. Sim. Você chegou é local, e ele vai lá e conhece o território. Aí a gente, editou por lei própria. Conhece os moradores, conhece. Teve a coragem de fazer com que a gente buscasse armar essa guarda, né? Isso que eu ia fazer. Você armou a guarda municipal? Sim, hoje 4 cidades no estado do Rio de Janeiro tomaram essa providência. A primeira do estado foi Volta Redonda. Salvo o melhor juízo, tomou a providência de aprovar a lei, mas não armou de fato. Aprovou, mas já tinha respaldo jurídico para fazer. O escopo legal deixou montado. A segunda foi Tanguá. E aí esse é o orgulho que a gente tem ali, né? E eu acho que é isso que dialoga com a população, dialoga com a própria corporação. Porque os caras começaram a ver Tanguá, essa cidade jovem, começando a assumir um protagonismo, saindo na vanguarda de ações inéditas, ou se não inéditas, por exemplo, armar foi inédito. Nós fomos a primeira guarda a armar de fato. Armar. Emitir o porte de armas. E aí é evidente que você tem que ter critérios para isso. Eu tenho lá 40 e tantos agentes. Vão passar pelo processo como... Existe um escrutínio rigorosíssimo por parte da Polícia Federal, que é a quem é submetido, é a quem é delegada. Não é a cidade de Tanguá que preparou eles. Não. Foi a Polícia Federal. Não, que isso, cara. É um negócio muito sério. Eu não tenho a menor condição. Se eu fosse submetido àquele teste que os meus agentes... Eu sou reprovado 10 vezes. Só em ver, eu já fico nervoso com aquela situação. Porque, meu irmão, não é só quando... Não é saber manusear a arma. É quando fazer uso do emprego da arma.
Essa é a tranquilidade para estar armado e agir conforme se deve. Eu vou agir para proteger a sua vida, proteger a sua família, pô, entendendo que eu também estou protegido, mas de forma responsável. Entende? É isso. É além. É muito além. E já, aí, pô, é muito legal. A cidade já sentiu essa diferença já com a Guarda Armada? Eu não tenho dúvida. Os indicadores, meu irmão, até os detratores, que sempre vai haver. Há número já disso, tipo, antes, depois? Tá doido? Nós somos a menor mancha criminal da região metropolitana do Rio de Janeiro. Isso é um dado. Para quem não conhece o Rio, o número é grande. Agora, a menor coloca Silva Jardim, Rio Bonito, entra todo mundo? São 23 cidades que compõem a região metropolitana. Eu não estou dizendo que Tanguá é a menor mancha criminal do Estado. Não é isso que não é do Estado. São 92 cidades. É possível que você vai encontrar uma cidade lá no interior que tem indicadores ainda mais baixos do que Tanguá. Agora, o que eu estou dizendo para você é, das 23 cidades que compõem a região metropolitana do Rio de Janeiro, Tanguá é uma das 23 cidades, nós somos... Aqui, esses dados são do INSPE, porque quem dá dado tem que ter a responsabilidade de informar qual é a fonte. Os dados são do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós tivemos, no mês de agosto, 0 mortes. Julho e agosto. Nós tivemos roubo de carga, 0 roubo de carga na minha cidade. Nós tivemos roubo de rua, 2 roubos de rua. 2. Nós estamos falando de uma cidade, irmão. Isso é padrão de Europa. 2 roubos de rua. Tipo, pegou o celular. Isso aí. Foi de celular. Só teve 2. Celular, bicicleta que deixou parada, 2. 2 roubos de veículo na BR, na divisa de Tanguá com Itaboraí. O registro é meu, tá certo. Tá na sua cidade. Tá na minha cidade. Via federal, mas tá na sua cidade. O cara trouxe o registro para mim lá, beleza. Mas, irmão, isso é padrão que eu me orgulho, claro. Sim, cara. Que outra cidade, no estado do Rio de Janeiro, na região metropolitana, eu falo isso com o governador, e o governador sabe disso. Não tem uma outra cidade do estado do Rio de Janeiro que não tenha uma rua sem barricada. Tanguá não tem. Você anda em qualquer rua do território de Tanguá, qualquer uma, você não vai encontrar uma rua com barricada. Uma rua onde um agente de saúde, onde um agente de endemias, onde um agente do Correios... Foi acessar e não vai poder ir. Não possa ir. Não tem uma rua onde eu tenha que desembarcar do meu carro, porque eu não posso passar porque ele tem uma barricada. Você tem um orgulho. Essa é a pegada. Onde não tem barricada, o Estado chega. Olha o mercado imobiliário de Tanguá aumentando aí com essas informações, olha. Brother, não tenha dúvida, Léo. É o que está acontecendo. Está acontecendo. Há mais de 10 anos não tinha empreendimentos imobiliários acontecendo na minha cidade. Vai lá, Você vai encontrar na frente da delegacia, por acaso, na frente da delegacia está acontecendo um enorme empreendimento imobiliário. Meu irmão, a atividade econômica para compra e venda de imóveis está se aquecendo novamente. Eu vejo isso através dos contadores, através do cartório, através dos registradores tanto centro quanto rural? Especialmente porque na área rural, cara. É bem rural e tem muito aquela coisa de fazenda, né? De ter aquele roubo de galinha, né? O cara que vai lá, sabe que o proprietário tem... Teve mais do que isso, né, cara? Teve mais do que isso. Tem grandes produtores, tem personagens que são de uma dimensão histórica para a cidade. Gente cuja história da cidade se mistura com a história da família desses caras. E que saíram da cidade porque foram vítimas de roubos com extrema violência. Ou seja, foram rendidos nas dependências dos seus lares, lá na área rural. É sempre muito violento os crimes em área rural. E causando um trauma para a família enorme e o sujeito a sair da cidade. Então, poder ver esse movimento de regresso é um orgulho sem tamanho. Um tempo onde todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é filho de quem. Adoro isso. Vou aproveitar a oportunidade aqui para mandar um abraço pro meu tio Carlos Henrique. Ele é produtor rural em Tanguá. É dono da Fazenda São Lucas lá, talvez você conheça, cara.